Hoje nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre a questão da obsessão, a problemática da obsessão. O maior problema que nós encontramos na humanidade, de todos os ângulos que nós possamos olhar, chama-se obsessão. E o problema começa principalmente porque a maioria de nós sequer ouviu falar disso, e aqueles que ouviram falar sequer sabem o que é, como funciona, o que faz. E aqueles como nós, que já ouvimos falar e trabalhamos com obsessão, com perseguição de espíritos, com interferência de espíritos, nós temos um conceito muito equivocado em relação a isso. Nós acreditamos firmemente que obsessão é uma questão de vingança. Não é assim que a gente pensa? Acerto de contas, não é isso? Mas nós temos que começar a mudar o nosso pensamento. Isso existe. Mas a obsessão é, acima de tudo, uma questão de justiça. Ah, nunca pensaram nisso, né? É uma questão de justiça. E não é justiça do obsessor, é justiça divina. E não deixe o pensamento de vocês devagarem pensando assim, Deus, na sua justiça, permite que aquele obsessor se vingue. Não é dessa forma. Nós temos que entender que todo encarnado, atormentado, e aquele aqui que não é atormentado, atire a primeira flor, porque pedra a gente atira todo dia. Atire a primeira flor. Quem é que aqui não é atormentado? Dia sim, dia não, ou todos os dias? Todos nós que somos encarnados, passamos ou passaremos, mais cedo ou mais tarde, na questão da obsessão. Poderá ser uma obsessão simples, que apenas perturba um pouquinho e vai embora. Poderá ser uma obsessão um pouco mais insidiosa, um pouco mais persistente, que dura alguns meses, mas com a modificação do próprio eu, do próprio ser, também vai embora. Mas nós temos que guardar, meus amigos, que todo atormentado, todo obsidiado, todo aquele que está subjugado por espíritos, esse encarnado, ele é, no passado, um criminoso. É alguém que fez muito mal para alguém. É alguém que causou dores profundas e está sendo alcançado pela lei de ação e reação. Ele está vinculado a uma dívida de consciência. Não é uma dívida para com a sociedade de acordo com as leis da sociedade. É uma dívida de consciência, uma dívida ética, é uma dívida ligada às questões da harmonia da consciência cósmica. E é nesse processo que ele está em dívida, ele não se libertou dessa dívida, ele apenas reencarnou para que pudesse iniciar o processo de reabilitação. E as matrizes da obsessão que estão no encarnado, não é no desencarnado. O que eu quero dizer com isso? Quando nós encarnamos, nós trazemos em nosso perispírito, no nosso campo áurico, nas nossas energias, nós trazemos as energias daqueles vilipêndios, daquelas violências que nós fizemos no passado. Estão registradas em nós. E é nesse processo de registro energético que está no nosso perispírito, não está no nosso corpo físico, é que aquele que foi agredido por nós nos localiza. Ele nos acha através desse rastro energético, através dessa digital espiritual. Ele vai nos procurar por essa energia. Então, não importa se nós nascemos homens, se nós nascemos mulheres, não importa se somos crianças, se somos idosos, não importa, eles ficam nos procurando. E
nos encontram mais cedo ou mais tarde. Pode encontrar logo após o nascimento. Por isso nós vemos crianças que não dormem, choram a noite inteira, têm pesadelos, né? E temos pessoas muito idosas que começam a ver coisas, começam a ter convulsões, começam a falar coisas estapafúrdias que foram encontrados por por essas suas vítimas do passado. E ele está sendo justiçado, segundo o pensamento daquele que quer a vingança. Então, se nós temos dívidas de consciência, nós estamos sujeitos à justiça do acerto de contas. E começa a acontecer conosco um processo de desarmonia, porque nós somos devedores. E todo aquele que é devedor tem um credor, aquele que vai cobrar a dívida. Certo? Agora, qual é o devedor que gosta que o credor venha cobrar? Conta para mim. Hã? Eu devo. A Rose. Enrola, vou para lá, fujo daqui, fujo de lá, fujo, mas a Rose um dia me acha. E, Antônio, você está me devendo, cara. Eu vou ficar feliz de encontrar a Rose me cobrando? É claro que não. Mas eu penso, não na minha dívida, eu penso no que ela está me perturbando. Você está me perturbando, viu, Rose? Na minha paz. Né? E ao dizer para ela que que ela está me perturbando, eu estou também causando nela uma perturbação. E é desse processo que eu dei desse exemplo que acontecem esses entreveros, esses desequilíbrios entre o espírito que está cobrando e o encarnado que está devendo. Então, todas as vezes que nós olharmos para um processo obsessivo, não importa o grau dele, nós temos que entender que é uma questão de justiça energética. Não é questão de, coitadinho do encarnado, perseguido por um espírito cruel. Não é isso. É uma necessidade do equilíbrio das leis, que são soberanas, a qual nós todos estamos submetidos. E é imprescindível que ambos, tanto o credor quanto o devedor, realizem um esforço para a reabilitação de cada um. Então eu posso dizer para a Rose, olha, Rose, eu sei que eu devo para você, mas eu não tenho como te pagar tudo dessa vez. Posso pagar um pouco? A Rose, generosa, sabendo que se negar não vai receber nada, diz, não, Antônio, tá bom, vamos acertar, você me paga um pouco, depois eu volto, você me paga mais um pouco, depois eu volto e você me paga mais um pouco. Esse voltar e pagar mais um pouco são as reencarnações que os espíritos nos dizem, eu o persigo há 3 encarnações, há 4 encarnações, ele não pagou a dívida. Não houve esse equilíbrio ainda íntimo para se ajudarem. E o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos, é proporcionar esse equilíbrio. Só que nós, na nossa ignorância, na nossa falta de estudo e de conhecimento, nós olhamos para o espírito obsessor, para o demônio, para o satânico. Iago e Arthur, me corrijam se eu errar, tá? Para os quiumbas, é isso? Exatamente. Tô lembrando ainda, hein? Para os quiumbas, que eles são perversos, são cruéis, mas é apenas um acertar entre si. E eles se atiram um contra o outro. Mas a justiça divina está cobrindo a todos. Nem sempre o atormentado, o encarnado terrestre que está chorando, que está angustiado, deve ser olhado, e a gente faz isso, exclusivamente como ele é o sofredor. Nem sempre o encarnado exclusivamente é o sofredor. Mas nós devemos considerá-lo como parte de um processo de depuração, onde cada um vai se aprimorar
para se candidatar à paz que ambos desejam. Falei bobagem? Querem algum esclarecimento maior? Ou está indo bem? Entenderam essa parte? Resumindo, tem obsessores? Tem. Tem encarnados que são obsidiados? Tem. É perseguição? Para o nosso olhar mais leigo, mais desequilibrado, mais inconsistente, é perseguição. Mas quando nós estamos estudando, é uma questão de justiça, de acerto entre espíritos, um encarnado e o outro não. E é necessário que nesse encontro entre os dois, encarnado e desencarnado, acontece esses desequilíbrios, esses ataques, essas violências, essas agressões, acontecem. E nós temos a tendência de olhar o encarnado que está sofrendo o assédio daquele ser invisível que o acompanha 24 horas, que tem um ódio profundo por ele. Nós temos a tendência de olhar o encarnado como o coitadinho. E nem sempre ele o é. Normalmente não é. E olhamos para o outro que persegue como o cruel, como o vingador, como aquele que não obedece às leis divinas. E sequer olhamos para ele e perguntamos: meu irmão, o que é que dói em você? A gente não faz isso. A gente procura, na maioria das vezes, nosso grupo já não faz mais isso, mas a maioria dos grupos fazem o quê? O tratam com crueldade também. Você é um vingador, você não obedece às leis divinas e, portanto, você está sujeito à lei de ação e reação e assumirá as consequências dos seus atos. E o cara que fez o mal para ele, que está encarnado, vai assumir o quê? Vai ficar passando a mão na cabeça dele? Por isso que ele diz para a gente: eu entendo o que você está me falando, mas e a justiça para ele? Olha, sabe o que ele me fez? Ele vai contar tudo que o encarnado fez. Né? Então nós temos que olhar que é uma questão de justiça, mas isso não justifica sustentar esse processo obsessivo. E aí que nós trabalhamos os dois lados. E precisamos entender que, na realidade, a nossa ajuda não é para o encarnado, não é para aquele que está ali obsediado procurando a casa espírita ou o centro de Umbanda, não é isso. Nós estamos aproveitando o encarnado para tratar o espírito. Nós estamos aproveitando esse campo de energia de atração para tratar o espírito. E quando o médium é vidente, o médium é clareaudiente, ele percebe a presença dos amigos e ele é intuitivo, ele sabe exatamente o que aconteceu com aquele espírito. E ajuda no tratamento, com o dialogador, com aquele que está ali socorrendo. O que é que aconteceu com você, meu irmão? De onde vem tanta mágoa, tanto ódio, tanta vingança? Pode me falar um pouco, não precisa me detalhar na tua dor. E ele se deixa envolver por esse carinho, por essa atenção, e percebe que ele está tendo a oportunidade da misericórdia de Deus naquele momento. E você tratando o espírito, esclarecendo, dizendo a ele que se ele modificar o padrão vibratório dele, ele poderá rever aqueles que ele ama, que é a família, que é o filho, que é o irmão, que é o pai, que estão separados dele. Ele desiste da perseguição e vai cuidar da própria vida. Acaba a obsessão do encarnado? Com aquele espírito acaba. E os outros? E os outros? Então não há, assim, não é comum ter um encarnado com apenas um espírito obsediando. E daí nós entendemos por que esse encarnado precisa fazer a parte dele. Ele precisa compreender que enquanto ele não entender que ele está em acerto de contas, de justiça divina, ele continuará sendo obsediado. Pode ir para qualquer casa espírita, pode ir para qualquer terreiro de Umbanda, pode procurar qualquer encontro evangélico milagroso. Não sai da obsessão. Antônio. Oi, querida. Essa é uma problemática. Nesse caso, tem vários tipos de dívida.
Como que o encarnado vai quitando essas dívidas? Ele está na lei de esquecimento, certo? A encarnação nos propicia a lei de esquecimento. Isso já é um benefício, uma misericórdia divina, você não lembrar o que você fez de cruel, de terrível, de tudo que você pode imaginar de crueldade, às vezes nós já fizemos. E o fato de você estar na lei do esquecimento facilita a você a capacidade, a paz íntima de entender o que é preciso mudar em você. Você é maledicente? Falar mal de tudo e de todos? Você é avarento? Você é alguém que cria situações para prejudicar outras pessoas? São esses desequilíbrios que existem em nós. E se você permanece ainda com essas tendências, o processo obsessivo continua. Mas à medida que você vai se esforçando para se tornar melhor na medida do possível, você vai diminuindo o cerco obsessivo à sua volta. Você é pedófilo? Boa noite, gente. Desculpa. Oi, Iracema. Você é necrófilo? Hã? Você é usuário de drogas pesadas? Não, Você é um perseguidor e violentador de mulheres? de Ou jeito nenhum. vice-versa? Oi? De jeito nenhum. Então, quando nós nos damos conta daquilo que ainda é difícil, que nos incomoda, você percebe que algo não vibra bem em você, esse ponto tem que ser trabalhado. E trabalhar esse ponto não é, hoje, daqui para frente eu não faço mais. Não consegue, gente. É a cada momento que isso volta, você bloqueia. Você vai lutar contra. E o teu esforço em se tornar melhor, os espíritos que estão te observando, que gostam daquela energia que você se recusa a alimentar, começam a se afastar, porque você não é mais campo energético para eles. Então, a maioria dos obsessores desistem de nós por nosso próprio esforço. E não pela reza do outro, não pelo passe do outro. Funciona, mas não é isso que vai resolver. Então, sem dúvida nenhuma, a misericórdia de Deus, que não quer a derrota daquele que errou, mas sim a sua recuperação, viu, dona Ivone? Você acha, ou nós achamos que estamos sendo punidos por Deus? Não, gente. Nós erramos? Erramos. Pouco, não, muito mesmo, erramos muito mesmo. Mas Deus não quer que nós esmoreçamos e desapareçamos, não é isso. Ele quer que nós nos recuperemos. E vai usando essa metodologia para que nós possamos nos erguer. Todos nós que estamos aqui estamos nos reerguendo, estamos procurando um clima de paz. Não é isso que a gente quer? Paz. Nós estamos procurando nos livrarmos da dor, do padecimento, sob qualquer ponto de vista. Só que a dor, o padecimento de hoje são sementes do passado. Precisamos fazer a colheita toda? Não, não precisamos. Não precisamos fazer a colheita toda. Porque à medida que nós nos esforçamos em encontrar equilíbrio, nós somos considerados pelas divindades, pelos orixás, por todas as divindades que nós conhecemos, que nós não somos mais aqueles espíritos rebeldes. Nós não somos aqueles que buscávamos o desequilíbrio. Nós não somos aqueles que desarticulavam a ordem. Nós estamos agora submetidos às aflições dos gestos que nós produzimos no passado. Não é vingança divina, mas essas aflições do passado estão nos acompanhando. E aqueles que nós afligimos estão cobrando a conta. E temos que olhar para eles como devedores e nos propormos a consertar essa dívida. Até aqui, tudo bem? Tudo bem. Fala, Eliana. Obsessão não é vingança, tá? Oi? Obsessão não é pura vingança. Ah, sim. É justiça. Então, ô Antônio, se a gente tivesse que
fazer um arrazoado assim, né? Vamos lá. O que Deus quer de nós, na Sim. nossa vida, é isso, que a gente reconheça esse nosso lado sombrio, Sim. negativo, que a gente reconheça isso, que a gente entenda isso, que a gente vá fundo nisso e arque com as consequências disso, aceitando que esse nosso lado sombrio, ele gerou reações, né? Nós tivemos ação. Eu acho que é isso que Deus quer de nós, como se fosse uma coisa muito simples, mas reconhecer isso, né, O já é um reconhecer passo é o muito primeiro grande, passo. né? E se propuser a reparação, né? Pedir perdão, fazer promessa, não apenas nos tranquiliza a consciência, mas não nos liberta da nossa dívida. E, nesse sentido, nós precisamos reconhecer que as aflições dos nossos tempos de hoje são consequências de atitudes nossas do passado. Eu sempre gosto de trazer situações concretas. Aquele que ganhou um cartão de crédito pela primeira vez não sabe lidar com esse papel, com esse plástico. Se põe a sair por aí gastando todo aquele potencial que existe ali, que vencerá, cuja dívida está assumindo, vencerá daqui a uns 30 dias. Ora, se ele fez a dívida hoje, ele tem que pagar depois. Se você semeou dor, sofrimento, guerra, doenças, fome, miséria, violência, você semeou essas sementes. Você não semeou escolas, você não semeou hospitais, você não semeou bibliotecas, você não semeou filosofia, você não semeou nada para a alma, só destruição. Aí você vem e quer colher o quê? Um mundo encantado de maravilha, vai conhecer e colher isso que a gente está vivendo. É importante compreender, nesse tudo que eu estou falando, que o espírito que persegue, ele busca justiça por ele mesmo. Mas ninguém busca justiça, cobra alguém que não deve. Ninguém cobra alguém que não deve. Eu posso mandar um cobrador. Olha, a Lia deve para mim. Então você, Wagner, que é meu devedor, você vai cobrar dela. E eu quero que você faça isso, 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 isso. O Wagner não tem nada a ver com a Lia, mas ele está sob minhas ordens. Daí nós entendemos por que todo espírito obsessor não tem necessariamente dívida com aquele que ele está obsediando, ele está cumprindo ordens. Portanto, os obsediados podem encontrar a cura, mas nem todos estão dispostos ao esforço de se apaziguar. Quando você diz para o encarnado que ele precisa fazer tais e tais e tais coisas, vocês vão passar por isso. Ele se recusa. Ele pode até dizer que vai fazer, mas se ele não se esforçar pelo seu bem próprio, ele não se liberta da obsessão. Não se liberta. Guardem isso. Guardem isso. Por isso que o encarnado tem que ser bem orientado, tem que ser bem esclarecido. Se ele vai acreditar, se ele vai fazer, não é problema nosso. Mas ele foi orientado, ele saiu da fantasia de que indo na casa espírita, que indo no terreiro de Umbanda, que indo na igreja evangélica, na igreja católica, ou no templo budista, ou no Santo Daime, não importa, que ele indo lá, ele está livre da perseguição que ele mesmo provocou. Não está. Não está. Ele precisa apaziguar-se, ele precisa entender que o esforço de todos nós, em cada caso particular, é um ministério de caridade. Então, quando o Iago, quando o Arthur aplicam um passe, tem os esclarecimentos, quando nós aplicamos os passes, quando nós orientamos, nós estamos no ministério da caridade em nome de Jesus. Para quem? Para o encarnado? Não, meus amigos. Aos sofredores do além-túmulo.
aos espíritos. Nós temos que começar a ter um olhar mais para o etéreo, mais para o invisível, porque ali é que está o sofrimento, ali é que está a dor secular, ali é que está a angústia daquela cena que o persegue na sua mente do que nós fizemos. E nós estamos encarnados. E ele vai ver mesmo que é como uma injustiça isso. Mas nós temos que ter esse compromisso de oferecer a nossa cota de compaixão, tanto para um quanto para o outro. Mas na nossa experiência, qual é mais fácil de nós convencermos a mudar? O encarnado ou o desencarnado? Qual é o mais fácil? Desencarnado, Desencarnado, não é? sim. O encarnado é muito difícil ele mudar. Ele tem toda Antônio, só a... uma pergunta. Oi, Você pode está falar. falando, então, você está falando dos dois lados, né? Dos Então, dois deixa eu lados, entender sempre um dos dois pouquinho. lados. Hã? Deixa eu entender um pouquinho o trabalho do centro espírita, porque nós estamos no trabalho do diálogo, trabalho de fazer o intercâmbio como médio e tal. Estamos nesse trabalho que você está falando que é o trabalho de caridade A para problemática da obsessão. promover esse equilíbrio, Uhum. Mas olha só, o encarnado, como fica na casa espírita? Ele tem um espaço na casa espírita para ele ter essa orientação? Ele É. tem? Se a casa não tem, a Nossa Senhora já tem esse espaço. Normalmente eu fico lá no Já tá... fundo esperando. Ah, mas aqueles do domingo. Não, é mesmo na quarta-feira. Eu estou indo na quarta-feira. Quarta, sábado e domingo eu fico à disposição do encarnado que queira conversar. Ah, E entendi. eu não oriento. O Arthur passou por esse processo, o Iago também, outros também. Eu não oriento no sentido de, não, meu irmão, fique tranquilo que nós vamos resolver o seu problema. Não oriento. Não é nesse sentido. O encarnado ele precisa tomar consciência e ciência da realidade que ele vive. E Que aí ele você não fala é com, esse sofredor que ele acha que ele é. e aí você fala com todas as letras? Com todas as letras, mas com delicadeza. Você tem que Vou ser. guardar essa frase. É importante você Ô, ser delicado. Eliane, você vai fazer essa pergunta logo para quem, Eliane? Se é com todas as letras. Lembra do curso de ontem, né? Você tem que ser consciencioso, mas se precisar ser severo, você também tem que ser severo, né? Não pode ser passar a mão na cabeça, né? Você está olhando o teu companheiro, você está orientando, e ele está lá. E não, vai, e você vê que não vai, vou ter que chamar e dizer, olha, ou você vai, ou você fica. Tem que ser bem firme, né? Mas nesse sentido, quando os dois são bem orientados, o processo obsessivo daquele que perseguia desaparece. E se o encarnado entende e começa a modificar a si mesmo, e veja como é difícil, quantas tentativas nós já tivemos de nos modificarmos e não foi bem sucedida? Quantas? Inúmeras. Quando você acha que você conseguiu, no dia seguinte, você vê que não conseguiu, mas você tem que recomeçar. Né, Ana Laís? Prometo a mim mesmo, a mim mesma, que é uma mulher, que não vou mais ter aqueles ataques de ira, de fúria, de querer matar tudo e todos. Não vou mais. Jesus está comigo. Os amigos me orientam. Eu acabei de receber uma mensagem e eu vou fazer essa mensagem na minha vida. Passa 2 horas, olha lá você fazendo a mesma coisa que você disse que não ia fazer. Por que a gente faz isso? Aí você vai em Paulo. Você vai em Paulo. É necessário se desvestir do homem velho para nascer um homem novo. Nós somos feitos de remendos, gente. A nossa roupa espiritual, o nosso campo áurico é remendado das nossas existências atrás. Está cheio de remendo.
remendo de assassinato, remendo de perseguição infantil, remendo de exploração de mulheres, remendo de tudo quanto é jeito. E aí a gente pega um evangelho, uma parte do evangelho bonitinha, e cola naquela roupa velha. Vai ficar? Não fica. Não fica. Nós precisamos tirar a roupa velha e pôr uma roupa nova, sem remendos. Como é que nós fazemos isso? Do jeito que a gente está fazendo aqui. Nós estamos numa encarnação onde nós começamos a nos libertarmos do velho, do egoísta, do perseguidor, do cruel, do prepotente, do arrogante, do avarento. E o avarento que eu estou dizendo não é só em dinheiro, não. Avarento de conhecimento. Você tem um conhecimento, mas você não ensina o outro. Né? A pior tipo de avareza é quando você tem o conhecimento e alguém precisa dele e você não dá. Então, são roupas velhas que nós carregamos, de um passado. E nós precisamos nos desvestir disso. Eu, como enfermeiro, eu sei qual é o tratamento mais suave, mais delicado, mas eu vou lá e faço mais dolorido. Eu não dou um analgésico, não, ele vai ter que sofrer porque ele fez isso, eu não gosto dele porque é isso. São roupas velhas. Nós temos que nos livrarmos disso. E estamos fazendo isso agora. Quando nós procuramos a nossa paz, nós começamos a despertar para ações nobres. Toda vez que você desperta para uma ação nobre, você está se libertando de uma roupa velha. Porque é seu já. Não é alguém que veio e colou em você. Sim, Rafael? Não, Antônio, eu acho que na verdade quando você continuou falando, você já respondeu a minha pergunta, né? Acho que não dá para você fazer o feirão da desobsessão, pegar todo mundo e ir resolvendo, né? Já. A gente tem que realmente, essa modificação tem que partir de nós e a gente tem que começar a mudar as atitudes, né? Eu acho que realmente é esse despir do que você tem de negativo, construir uma coisa positiva e agregar. E acho que daí você consegue conquistar uma coisa melhor e aí você começa a modificar a forma que o seu obsessor viver também. E por isso ele começa a deixar de te obsidiar também, né? Alguma pergunta mais, Ana Laís? Exatamente, Rafael. Fala, querida. Antônio, eu queria Oi. falar 3 coisas que veio na minha mente. Primeira coisa, eu acho que essa aula está sendo muito importante para a gente tirar essa crença limitante de que o obsessor é o mal e, na verdade, a gente também é mal. E aí, isso remete muito ao trabalho de domingo, Perfeito. porque a gente, nós trabalhadores, a gente está ali para auxiliar tanto o encarnado quanto o desencarnado. A gente não está ali nem para salvar e nem para, como posso te falar, nem para salvar e nem para julgar também. A gente está ali para auxiliar. E, na verdade, quem que ajuda? O encarnado, porque ele procurou o centro espírita, então ele está ali porque ele quer ajuda. E o desencarnado, que é um pouco rebelde, né? Porque não sabe o que está acontecendo. A princípio não sabe o que está acontecendo, então ele tem uma resistência a mais. Mas ali a gente está para auxiliar, no caso. E aí, quando a gente tem um contato com o obsessor, que a gente dá passividade para o nosso próprio obsessor, que né, já aconteceu comigo, a gente acaba tendo medo. Mas o que aconteceu comigo foi em relação assim, eu tive medo, mas também eu falei assim, poxa, ele vai pegar a minha ferida ali, ó. Ali, ele sabe o que eu fiz no passado. E aí, se a gente pensar na justiça divina, você chega e pensa assim, poxa, bem na humildade, né? O que eu fiz para esse irmão, né? Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que trabalhar mais na gente, como você está falando, trabalhar em nós mesmos. Primeiro isso, e depois vem as atitudes do dia a dia, o que eu penso. E o que eu queria pedir é uma... não é uma ajuda, indicação de livro sobre obsessor, por exemplo, para a gente tirar essa crença limitante, entendeu?
Muito bom, Ana Laís. Muito bom. Tirar a crença limitante é algo valioso para nós. Você tá lapidando a casca grossa que você carrega, que foi colocada em você. Nós não nascemos é, e crescemos naturalmente olhando para a questão de obsessores, como nós estamos falando, como cruéis. Isso foi ensinado para nós. Existem espíritos cruéis? Existem. Existem espíritos que desejam destruir e dominar? Existem. Nós estamos falando aqui da problemática da obsessão sob um ponto de vista diferenciado, que é olhar para o obsessor como alguém que tem seus amores, que tem seus medos, que tem suas angústias, suas dúvidas, tem aqueles que ele ama, tem um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, amigos. Então, quando ele está fora da perseguição do encarnado que causou dor para ele, ele é como qualquer um de nós. Ele está lá com seus amigos, com a sua família, ele está lá com seus grupos afins, não é? E esse olhar de não olhar para ele como alguém abominável já facilita muito o nosso trabalho. Porque ele chega precavido. Ele chega com os 2 pés atrás, porque ele está sendo levado pelo encarnado que ele obsedia. Essa ligação é muito forte, então o encarnado leva para o local onde está indo. E é nesse momento em que ele fica mais irado ainda, porque a partir do momento que os amigos deixam ele entrar, ele não tem permissão para sair. Ele não tem, então ele acredita que é mais uma violência que ele está sofrendo. Ele não consegue compreender que aquele mecanismo de impedir que ele saia, na verdade, é um socorro para ele, mas ele não vê assim. E quando chega o momento do diálogo, se o dialogador for, como eu falei ontem, insensível, for frio, ou for apenas um dialogador de resultados, eu quero fazer 10 diálogos na reunião, apenas dialogador de resultados, vai piorar a situação desse irmão. E por isso que quando inicia o diálogo, ele diz assim para nós, por que você defende, vocês estão defendendo ele, esse assassino cruel, esse perverso, você sabe, vai aquela coisa toda. Aí você diz para ele, tem que dizer para ele de coração, não esqueça essa parte. Meu irmão, eu não sou defensor dele. Eu não sou advogado dele, eu sou seu advogado. Mentira! Você é advogado dele. Não, meu irmão, eu estou defendendo você. Você é o injustiçado aqui. Precisa isso. Porque eu conheço o que ele me falou, mas eu não conheço nada de você. Portanto, eu não posso defender apenas aquele que me falou algo. Eu preciso te ouvir. Quando você faz essa abertura, você tende para o lado dele, é a primeira vez em séculos que ele ouve alguém dizendo, não, eu estou interessado em você, me diga. E ele vai se permitir. Se ele vai ser encaminhado, se não vai ser encaminhado, se ele vai continuar perseguindo, é outra parte da conversa. Mas você mostra para esse irmão que você não olha para ele como um criminoso. Você não olha para ele como um criminoso. Entendeu, Ana Laís? E eu posso te passar alguns livros depois, mas mais para frente. Fala, Wagner. Com relação a obsessores encarnados e desencarnados, nós temos os obsessores encarnados também, né? O espírito do encarnado, ele consegue obsediar ainda o outro desencarnado? Consegue. E nesse caso, se ele for para uma casa espírita, como é que ele fica ali retido nesse daí? E o encarnado que ele estava junto? Entendeu Entendi o nó que você deu aí. Entendi esse nó que você fez aí. Como é que você vai segurar um espírito obsessor se ele estava em um encarnado? Como é que fica essa... Não, Wagner, a justiça divina é muito maior do que a gente imagina. Não se limita ao nosso achismo como será. Muitas vezes são encarnados que obsediam espíritos.
principalmente durante o sono. Quando você dorme e você desdobra, você vai ser obsessor de espíritos, você vai escravizar espíritos, você os persegue. E nessa busca de novas vítimas, vamos dizer, na erraticidade, no plano espiritual, quando você retorna para o seu corpo físico, você precisa, vamos dizer assim, disfarçar a sua ação. Você procura se esconder. Aí você procura uma casa espírita, alguém alguma corrente que entende que a continuidade da vida existe. Vamos pegar a casa espírita Seara. Aí ele chega se apresentando como obsidiado. Ele chega se apresentando como obsidiado. Como obsidiado, o que nós fazemos? Assim, de uma forma bem simples. Ele assiste uma preleção e ele vai para o passe, não é? Não é assim? Vai para o passe. Vai. No momento do passe, Wagner, aqueles espíritos que ele capturou na incursão noturna dele são libertados dele. E os espíritos dizem assim para nós: você pensa que sou eu que o ataca? Todas as noites ele sai do corpo e vai procurar novas vítimas. Eles denunciam claramente para a gente. Aí você, mais uma vez, aí o cara volta. Lembram do Douglas? Quem lembra do Douglas? Lá na Seara. Eu lembro. Lembra do Douglas? Quantas vezes ele foi lá? Por que ele sumiu? Porque foi falado com ele. Falou: olha, meu irmão, você se apresenta como vítima aqui. Mas a espiritualidade está nos dizendo que é você que os captura, que você que os escraviza. E, portanto, o nosso trabalho com você é apenas para libertá-los de você. Sumiu. Não botou mais. Entendeu, Wagner? Precisa sentar e chamar o encarnado, claro que sim. Falar com delicadeza, claro, mas tem que falar. Tá bem? Então, as nuances são as mais diversas. Mas cabe a nós olharmos para esses irmãos com carinho, com respeito, vigilantes. Não podemos entrar na conversa logo de cara. Ah, não, realmente você... Vai ouvindo a história, vai ouvindo. Mas sempre receptivo para poder socorrê-lo. O objetivo na problemática da obsessão é não nos prevenirmos erroneamente. Jesus jamais se aproximou de um obsidiado agredindo. Jamais. Nós somos seguidores do Cristo, temos que usar a mesma conduta. E é nesse processo que nós vamos começar a compreender que tudo aquilo que nós pensamos, viu, dona Ana Laís? Agora você vai entender melhor. Tudo aquilo que nós pensamos, emitimos vibrações. E essas vibrações produzem ondas. E essas ondas se espalham pelos espaços. Pensamos, emitimos vibrações, produzem ondas que se espalham como ondas de rádio e televisão pelo espaço. E essas ondas estão espalhadas. E um processo natural de sintonia vai entrar na frequência da nossa onda mental. Por isso que às vezes nós estamos caminhando por aí, o Iago fala muito isso, Arthur também, e vem um ponto de Umbanda na cabeça deles. Em um ponto. É porque a emanação mental deles, encarnados, produziu ondas que se espalharam e entraram em sintonia com um ponto. Uma frequência na onda mental deles, que são equivalentes, e estabelece essa sincronia de força. Quando nós estamos no diálogo, quando nós estamos falando com esses espíritos, que nós já começamos a esquecer que são aqueles criminosos que a gente julga logo de cara, nós vamos pensar assim: o que será que esse irmão sofreu, né? Quando você emite essa onda,
esse pensamento, você emite uma onda. Essa onda se espalha aí, ou envolve completamente. O que será que esse irmão sofreu? Olha o pensamento. Você não vai pensar assim, não deve, né? Tem gente que pensa, né? É um obsessor cruel. Eu estou vendo o que ele está fazendo com esse encarnado. Você está pensando. Você está invigilante nos teus pensamentos. Nossa, olha como esse encarnado está acabado. Não se alimenta. Vomita o tempo todo. Tem crises de violência. Que espírito cruel é esse que está atacando ele? Você está pensando isso e emitindo essas ondas. Como é que você vai dizer para o espírito, bem-vindo, meu irmão? Como? Não tem como, gente. Mas se você emite uma onda mental, o que será que esse irmão sofreu para causar tanto dano a esse outro irmão? É diferente. Sim, Eliana? É isso que eu ia perguntar, para entender direito a história que você citou, o exemplo do ponto na Umbanda. Eu conheço, se eles puderem nos ajudar ali explicando, Eles ajudam. eu conheço o ponto acho que uma ou duas vezes que eu fui em sessão de Umbanda, como sendo aquela música relacionada a uma entidade espiritual. Então, quando se canta o ponto, a entidade espiritual se manifesta. E eu entendo a entidade espiritual como aquele amigo espiritual, né, que vai fazer algum trabalho de ajuda ali dentro do trabalho. É. Então, quando você fala que eles veem alguém na rua e eles logo pensam no ponto, como uma forma de ajuda, é isso? Não é que eles vêm. Eles estão, por exemplo, você está caminhando pela calçada, e de repente vem um ponto, uma música na sua cabeça. Acontece, não precisa ser ponto, pode ser uma música ou qualquer. Como acontece com você, vem uma música, certo? Uhum. Você entrou na sintonia mental, na emanação do teu pensamento, você estava emanando pensamentos que facilitaram que você entrasse nessa faixa dessa música, desse canto, desse toque. É isso que acontece. Mas o que eu estou dizendo assim de uma forma mais ampla é qualquer emanação mental nossa vai produzir uma onda, seja boa ou seja ruim. E essa onda vai se espalhar pelo espaço. E de acordo com ela virão entidades boas ou entidades ruins ao seu lado. E elas induzirão em você um reforço de vibração dessa onda que vai começar a reverberar em você. Aí você se sente desconfortável ou se sente confortável. Você terá pensamentos de paz ou terá pensamentos de violência. Atitudes serenas ou atitudes bruscas. Depende do que você está emitindo sem perceber. Quando nós pensamos... Já que é para ligar o radinho, a gente tem que ligar o radinho. Tem que ouvir. Acabou. Tem que ouvir. Então, mediante esse processo natural de sintonia, é que a frequência da nossa onda mental vai atuar em outras que são equivalentes e estabelece essa sincronia de forças. Por isso que tem que tomar cuidado no diálogo, na sala mediúnica. Por isso que o amigo disse no sábado, cuidado com as brincadeiras, cuidado com as vibrações. É uma sala que exige respeito, é uma sala que exige cuidados, porque não é o que você está falando, mas é o que você está pensando, que está emitindo ondas naquele ambiente, que estão entrando em sincronia com outras ondas que podem ser favoráveis ou desfavoráveis ao trabalho que você está fazendo. É nesse sentido, tá bem? Então, os espíritos encarnados e desencarnados estão situados em faixas vibratórias que oscilam. Então, vamos dizer assim, ó, aqui é o nível, tá? Aí a Lia começa a pensar, nossa, porque está acontecendo tanta coisa ruim na minha casa, os animais estão doentes, meus filhos estão doentes, meus netos estão com problemas. Olha onde ela já está aqui, ó. Ó, né? Tá aqui. Aí vem alguém e começa a falar com ela, não, Lia, ânimo, coragem, você vai conseguir superar, isso é passageiro. E ela vai aceitando essa emanação mental, essa influência, e ela volta a subir. Por isso que nós oscilamos. O tempo todo nós estamos oscilando. O grande problema nosso é que se nós traçarmos uma linha,
Vamos ver se dá para ver? Dá, né? Essa é a linha. Se nós traçarmos uma linha, aqui é o campo superior, onde estão os espíritos com pensamentos mais elevados. Nós começamos aqui, ó, fazemos isso, e qualquer coisa que acontece, a gente desce, e a gente fica muito tempo aqui, para depois subir de novo. Fica um pouquinho, desce de novo, fica um tempão aqui, e a gente fica nessa oscilação, que a gente fica muito pouco em cima e muito embaixo. Então, nós estamos situados em faixas vibratórias que oscilam. Se você sabe disso, você vai fazer com que o espírito que está ali, que é o obsessor, que está querendo vingança, que ele oscile o pensamento dele para cima. É isso que temos que fazer. Meu amigo, por que pensas há tantos séculos nesse processo de uma vingança que você está vendo que não termina? Você está desgastado, você precisa se recuperar, nós estamos aqui para te auxiliar nisso. Mesmo que você queira continuar com a sua vingança, permita-se um pouco de descanso, permita-se recuperar as suas forças. Temos aqui aquilo que você mais necessita, que é um momento de repouso que você possa dormir. Você está levando o pensamento dele, você está tirando ele dali. E é nesse sentido que nós compreendemos que nós trabalhamos com médias aritméticas. Quem conhece média aritmética aí pode explicar isso aí. Lembram de média aritmética? A média aritmética do nosso tipo de onda mental vai estabelecer o clima psíquico de cada um de nós. Eu tenho 10 pensamentos ruins, certo? E 2 bons. Qual é a média aritmética? É melhor para o bom ou é melhor para o ruim? Ora, a média aritmética do nosso pensamento determina o nosso clima psíquico, como é que está a minha mente. Se eu vou para uma reunião mediúnica, para um trabalho, viu, Iago e Arthur, com o meu pensamento em desequilíbrio, qual é a chance desse trabalho ser equilibrado? Qual é a chance? Praticamente zero. Você é apenas um instrumento do outro, nada mais. Então, para o intercâmbio espiritual, os espíritos benfeitores, os bons espíritos, vão situar os comunicantes na onda vibratória do pensamento do médium. Olha como é interessante. Não é por acaso que a Iracema recebe um tipo de espírito, a Lia recebe outro, a Eliana recebe outro, o Iago recebe outro, a Rose recebe outro, a Dalva recebe outro, a Ivone recebe outro, e o Wagner recebe outro. Não é por acaso. É de acordo com a onda mental vibratória do pensamento do médium. Se o médium trabalha a semana inteira xingando, sendo avarento e totalmente violento em si o tempo todo, chega lá, ele tem uma mediunidade muito boa. Por isso que Kardec diz que não é a mediunidade sinal de evolução moral e espiritual. É orgânico. Para quem ele vai dar passividade? Para quem? Se ele é violento, agressivo, ofensivo, né? Para quem ele vai dar? Como é a média aritmética do pensamento dele durante a semana? Quais as atitudes dele? E é daí que decorre a ativação dos mecanismos mediúnicos. Como é que está a pineal dele? Como é que está a pineal? Branquinha? Brilhante? Azul? Se ele é violento, se ele é agressivo, como tinha lá no centro que eu trabalhava, um dirigente de mais de 30 anos, que pregava, fazia preleções, coisas maravilhosas, mas em casa espancava a mulher. De ela chegar toda roxa no dia seguinte para o trabalho mediúnico, de óculos escuros e tudo. Qual é o campo espiritual desse trabalhador encarnado? Como é que ele vai gerar comunicação com espíritos elevados? Qual é a área que ele vai alcançar? Áreas elevadas ou áreas baixas? Como diríamos na doutrina espírita, espíritos bons, ou como diríamos com Iago e Arthur, os quiumbas, e não os orixás. Então, a média aritmética do nosso pensamento determina a nossa onda vibratória.
e o nosso clima psíquico. Entenderam? Tudo bem até aqui? Procurem ter bons pensamentos. Leiam livros bons, mesmo que não entendam. Esse livro aqui é do Divaldo, é da Joana de Anjos, chama-se Jesus e o Evangelho. É um livro fácil? Não é. Mas você está lendo. Teu pensamento está focado em entender o que está escrito aqui. Você não está divagando, pensando em pornografia, pensando em explorar o outro, usar drogas. Você está focado aqui. Então, o seu campo mental não dá margem para pensamentos desequilibrantes. Embora você não entenda. Por exemplo, a sombra do hospedeiro também cede lugar à claridade do bem, porque confia que o estranho voltará para concluir o pagamento caso o amparado exija maiores cuidados e despesas. Isso é a Joana falando. O que é a sombra do hospedeiro? Do que ela está falando de claridade? O que está dizendo que precisa confiar no estranho, que vai voltar para pagar? Você não entendeu nada do que ela falou aqui. Entenderam? A Liana dá risada, porque ela está lendo Joana, ela sabe que não é fácil. Não é fácil. Mas ela desperta em nós a curiosidade do aprender. Então, a média do teu pensamento, quando você lê Joana, é elevado. É uma média alta, 8, 9. Quando você lê uma literatura pornográfica, a tua média de pensamento é 1, 2. É 1, 2. Não tem outro jeito. Precisamos ir. Você assiste pornografia, etc. e tal, a tua média de pensamento é baixa. Quando você... Vou dar outro exemplo. Quando você vai num púlpito, como os pastores fazem, e distorcem o evangelho para benefício próprio, a média de pensamento é baixa. Que espíritos estão lá? Espíritos elevados? Ou estão espíritos que são tão hipócritas quanto aquele que está falando e que sabem que aquele que é colaborador se tornará escravo depois? Só tem vantagem para eles. Então, quando nós solicitamos para vocês concentração, a gente que eu falo, às vezes eu bato no ombro do Iago, a gente está começando a ter mais intimidade agora, eu bato no ombro do Iago e digo assim, parabéns, Iago, muito bom. Eu não estou sendo irônico, eu não estou sendo uma pessoa hipócrita, eu estou dizendo realmente que ele foi muito bem. Parabéns, muito bem. A sua concentração, a sua cooperação com o ambiente permitiu que as nossas mentes sintonizassem com esse dínamo gerador de forças que está na sala. Porque se ele emite uma onda mental de desconfiança daqueles que estão ao lado dele, nossa, esse cara está falando aqui comigo, mas eu não sinto firmeza nele. Eu sinto algo estranho nele. Ele emite essa onda mental e essa onda reverbera em todos os outros que estão na sala. Ela vai propagando. E são essas energias, quanto mais na média mental elevada, mais mantém o equilíbrio mediúnico. Por isso que, às vezes, raramente vocês ouvem nós falarmos assim, mantenham a concentração, não percam o foco. Poucas vezes vocês ouviram. Porque é necessário, nós sentimos que está caindo o padrão vibracional. As mentes estão começando a oscilar. Porque nós não temos ainda, meus irmãos, não se culpe quando isso acontecer, nós não temos ainda a disciplina mental de manter-nos concentrados. Nós temos a tendência de oscilar, perder o foco. Então, a média que vai resultar, por exemplo, agora, dos seus pensamentos que aqui estão, vão constituir o esforço da sessão mediúnica e dos recursos que foram programados para ela. Quanto mais concentrados, mais recursos. Quanto mais recursos, mais socorro. Quanto mais socorro, maior a capacidade de atendimento específico, cirúrgico daqueles espíritos que estão ali. É a média mental que mantém isso. Resumindo, é o PEP. Sabe o que é PEP? Já falei isso, peso específico do perispírito.
Se o teu peso específico de perispírito encarnado é muito pesado, você não sai do lugar. Você não consegue nem sequer perceber o que está acontecendo. Porque você está muito para baixo nas suas vibrações. Essa concentração individual é de alta relevância. Porque ela se torna a concentração do grupo. A Rose se concentra, eu me concentro, a Iracema se concentra, o Wagner, o Iago, todo mundo se concentra. A concentração do grupo é a soma das concentrações individuais. Entendeu? Então, a problemática da obsessão, ela é cheia de nuances, de entradas e reentradas. Nós podemos entrar por um ângulo, sair por outro, mas tudo depende da nossa sintonia mental. Porque aqueles espíritos estão percebendo as emanações mentais que nós estamos produzindo, mesmo quando nós estamos longe. Mesmo quando nós estamos longe. Porque se nós estamos longe, a Eliana está lá no Paraná, e ela pensa assim, nossa, essa hora está acontecendo aquela reunião lá em Campinas que eu gosto tanto, como eu gostaria de estar lá. Ela está emanando um pensamento. Esse pensamento reverbera onde? Na sala. Na sala. Ela soma-se à sala. Mas, por exemplo, eu estou lá na Argentina e eu fui expulso da sala como um trabalhador não adequado para aquele ambiente. E eu penso assim, lá na Argentina, hein? Puta vida, hoje é quarta-feira e está acontecendo aquela reunião desgraçada lá naquela sala que eu odeio, com aquelas pessoas que são todas falsas, mentirosas, traidoras. Por mim, poder desmoronar tudo aquilo, bando de perversos, de hipócritas. Para onde eu estou direcionando os meus pensamentos? Para aquela sala. Vai reverberar a sala? Não. Porque os que estão lá dentro não permitem. Mas se alguém, nesse momento, lembrar de mim, abre a brecha e entra a minha emanação mental. Daí vigiar e orar, que Jesus fala tanto. Quem não é capaz de manter no mesmo clima de vibração elevada vai produzir descargas oscilantes, que vai pegar a corrente geral. Principalmente quando o grupo é grande demais. Por isso que a gente procura ter um grupo pequeno. Nós não queremos crescer. 20, 30, 40 não é bom. Porque você não consegue perceber a emanação mental e o clima de vibração daqueles que estão ali. Então, a oscilação geral vai começar a desarmonizar aquela corrente que está, porque ela é muito grande. É que nem você... Lembra os mais novos não lembram disso. Mas lá no passado, no rádio a válvula, né, Eliana? Nos rádios a válvula, era difícil você sintonizar. O Wagner deve lembrar. A Lia. Era difícil você sintonizar uma estação. Você ia mudando o dial do rádio e você ouvia assim... Aí entrava um sonzinho. Mudava. Era muito difícil sintonizar. É a mesma perturbação da transmissão da onda sonora dos aparelhos de rádio, mesma coisa. Sim, Eliana. Significa que a gente ainda está no tempo da válvula. Ainda está. Nós não estamos ainda aqui, não. A gente só pensa um pouquinho, daqui a pouco tem uma estática. A gente não está nem no transistor ainda. Porque isso aqui, essa conexão que a gente está tendo, já é física quântica. Sem a física quântica, a gente não conversaria como estamos conversando. A gente não tem nada. Mas sem física quântica não existiria isso aqui, ó. Nós estamos ainda na válvula, gente. E nós precisamos entender
como isso funciona. Porque se nós não criarmos um clima de harmonia, de otimismo, confiança em oração, o que é que nós vamos produzir? Energias benéficas? Não. Energias de válvula. A problemática da obsessão depende de vários fatores. O espírito encarnado, o espírito desencarnado, os trabalhadores que estão envolvidos e principalmente das emanações mentais desses partícipes. Como é a emanação mental do encarnado, como é a emanação mental do espírito. Normalmente as duas estão sintonizadas, porque um obsedia o outro. E como é a emanação mental do trabalhador. Ele não pode estar nessa frequência dos outros dois, ele tem que estar acima dela. E trazê-los dessas faixas mais baixas para a faixa superior. Se ele pensa que vai trazer esses irmãos nossos no poder da fala, está indo para o caminho errado. Ele tem que trazer esses espíritos pela força do seu pensamento. E esse pensamento, quando você não sabe como se concentrar, que é concentração? Concentrar-se em algo elevado, você pode pensar apenas numa palavra, por exemplo, paz. Se essa palavra começa a ficar cansativa, você muda para amor. Porque amor é Jesus. É Jesus. E você fica entre as duas, paz e amor para aquele irmão que está ali. Que a paz e o amor de Jesus, pensamento, enquanto ele está falando. Envolva esse irmão, você está emitindo ondas. Que essa paz tenha a luz amarela que eu mais amo. Que esse amor seja tão lilás quanto eu posso imaginar. Você está emitindo ondas e está envolvendo esse espírito. Aí ele vai dizer, o que você está fazendo comigo? Ele vai dizer isso. Ele vai dizer isso. O que você está fazendo comigo? Meu irmão, eu não estou fazendo nada. Não, você está fazendo sim. Porque eu estou sentindo algo que eu não sentia. Algo está mexendo comigo e eu não quero. É livre-arbítrio que você está destruindo nessa hora? Não. Não. Porque se ele está ali, o livre-arbítrio dele, naquele momento, já foi concedido muitas vezes, e ele não tem mais como escolher, ele precisa passar por aquele processo de socorro. Tudo bem até aqui? Hã? Dúvidas? Dalva, tá quietinha aí, Dalvinha. Tô dando... Fala, Dalva. Eu tô aqui, Fala, tá sendo muito bom para mim, porque eu fico pensando assim, né, tá tão difícil convivência às vezes, né, e você tem que manter 24 horas por dia, isso aí não tá moleza não, gente. Não dá, não. O maior exercício, o exercício mais difícil de emanação mental é dentro de casa. É a convivência. É a parte mais difícil. É o quanto você se liberta do desejo de matar o outro que está ali do teu lado. Pelo que ele fez, ou pelo que ele fala. Ou pelo que ele te chamou a atenção, ou ela, né? Você vem essa força, esse instinto primitivo ainda está em nós, e isso vem muito forte. Não pense que não vem sim. Mas é o quanto você mantém essa raiva. Quanto você emana essa raiva. Quanto mais rápido você se liberta dela, quando você cai nessa raiva, nessa emanação mental muito baixa, você tem que se dar conta imediatamente na descida já e começar a subir. Pode levar algum tempo, mas você tem que subir. Não, já passou, já aconteceu, tenho certeza que isso será superado, e vai trabalhando a si mesmo para sair desse campo. Tá? E é nesse sentido que a concentração é a fixação da nossa mente numa ideia positiva. Isso é concentração.
Essas concentrações de yoga, de meditação, mas são boas, mas não servem para um encontro como o nosso, porque demanda tempo. Mas quando você se concentra numa ideia positiva, ideal, você vai meditando num processo de oração, numa técnica que vai edificar, que vai construir, fortalecer, você está elevando o teu pensamento. Você está buscando fontes geradoras de magnitude do bem. E o espírito percebe. Ele não vê... Oi? Eu tenho encarado como uma oportunidade. Sim, querida. Uma grande oportunidade. Porque quando você começa a emanar esse pensamento, o que acontece com os teus centros de força? No caso dos nossos dois irmãos, que é o Ori, né? A parte da cabeça. Ilumina, abre. E aquele que é o senhor da cabeça faz todo o trabalho que é necessário. E isso vai espalhando energias poderosíssimas. E você vai se elevando cada vez mais, você vai tendo reciprocidade desses amigos, você emite uma carga positiva, recebe outra carga positiva, e elas vão se tornando de alto teor e se tornam energias santificadoras, que são energias de cura. Energias santificadoras não tem nada a ver com santo. São energias de cura. Santi vem de saudável. Quando você emite energias santificadoras, você emite energias de cura. Mas isso depende da tua média mental. Perguntas? Ivone? Abre o olho. Está cansada, coitadinha. Antônio, Oi, querida. eu fiquei pensando no Douglas. Fora ele, há milhares por aí. Sim. Porque nós vamos e voltamos com esses problemas, com essas dívidas. Uhum. E o Douglas, se ele tivesse uma opinião, começasse a se modificar, ele sairia desse campo, né? Mas a grande questão é que a gente não quer sair, Ivone. É gostoso. É bom. Te dá prazer imediato. A tua dopamina está lá no alto. Está lá no alto. Tua adrenalina vai lá em cima. Você não consegue ficar sem. Entendeu? Antônio, lembra do Chico City? Tinha uma moça que acho que era Chico City, não sei, o programa. Tinha uma moça que falava assim, eu gosto! Lembra? Ela se ligava no que era ruim, não era não? É isso mesmo. Por exemplo, por que é difícil largar o cigarro? Você sabe que faz mal. Mas ele te dá prazer, imediato. O teu sistema límbico, o Arthur sabe o que eu estou falando. O teu epitálamo, onde está ali a pineal, o encéfalo, tudo libera altas doses de dopamina no prazer do cigarro. Se você associar o cigarro com a bebida alcoólica, aumenta mais ainda o teu prazer. Por isso que você fuma e bebe. E você sabe que faz mal. Mas você, por mais que queira, não consegue superar, não a tua vontade, você não consegue superar a falta da dopamina, do hormônio, que só é liberado com essas drogas. Como você não está alimentando esse fluxo bioquímico, entra um outro arco reflexo que chama-se o arco reflexo do desprazer, daquilo que te causa náusea, daquilo que te deixa mal, daquilo que você começa a tremer, você começa a suar, você começa a ter confusão mental e instintivamente o outro lado diz assim para você, isso tudo para se você fizer tal coisa, aí você vai e faz. Então é difícil libertar-se dos vícios, né? Principalmente eu estou falando de vícios não só químicos, orgânicos, mas também dos vícios psíquicos. Então aquele que gosta, por exemplo, da pedofilia, né, é pior do que aquele que gosta da pornografia. Olha a diferença. Porque o viciado em pornografia, ele tem alta dose de recompensa imediata no seu sistema límbico, do prazer. E ele tem isso o tempo todo. Basta ele ligar o seu computador e acessar os sites.
não é? Mas aquele que vai para a pedofilia, vai para o abuso mais profundo, a pornografia em si não o satisfaz mais. Ele precisa do outro estímulo maior. E por isso ele vai sempre agravando o quadro de deterioração psíquico, físico, espiritual dele. Então aí ele passa para a tortura, ele vai passar para o sadomasoquismo, ele vai aprofundando as suas necessidades de prazer. Se ele faz assim encarnado, quando ele dorme, para onde ele vai? Percebe? Então ele tem um reforço na carne e ao dormir ele tem um reforço no espírito. Ele não descansa. Ele está o tempo todo submetido a esse processo, nesse ciclo vicioso que pode ser em qualquer coisa, álcool, drogas, sexo, qualquer coisa. Ele concentra o pensamento dele em coisas que lhe dão prazer imediato. E o que nós estamos buscando é algo a longo prazo, que é nos libertarmos desses vícios, por isso a gente sofre, a gente tem dor, a gente tem recaídas, e ao mesmo tempo nós precisamos substituí-los por aquilo que não tem resposta imediata, é a longo prazo. É o oposto. Por isso que a Joana fala da sombra. As sombras que estão em nós, individuais, são as sombras coletivas do mundo. Por isso que você tem guerra na Síria, você tem guerra no Iraque, você tem guerra lá na Ucrânia. São sombras coletivas de seres que gostam da violência. E a violência traz o quê? Traz a miséria, traz a fome, traz a prostituição, traz a violência infantil, que dão prazer para eles. Há pouco tempo, eu vi na internet uma passagem muito rápida, o pessoal do Talibã oferecendo meninas de 12 anos como escravas sexuais. Estava lá. E não era fake. Estava assim, menina, 12 anos, linda, não virgem. Ele já punha que não era virgem. À venda. São sombras profundas que nos chocam, mas nós já fizemos. Então nós precisamos entender que concentrar o nosso pensamento em alguma coisa é, a princípio, uma natureza intelectual. O meu intelecto me diz o que é melhor. Ou para o corpo, para as necessidades imediatas do corpo em si, da carne, né? Então, meu intelecto é um intelecto baixo, ou ele me diz o que é melhor para a minha própria consciência espiritual. E é isso que vai me tornar o meu hábito automático. Os hábitos automáticos que nós temos hoje em dia é fruto daquilo que nós gostamos. E por isso que é difícil se libertar. Hábito automático, você fala? O hábito é automático. Por exemplo, Sim. Quando você levanta, você sempre se levanta do mesmo lado da cama, não é? Uhum. Não é? Você, ao sair da cama, você já tem o hábito ou de ir direto para o banheiro ou de ir para a cozinha. Aí você vai no hábito, você vai no automático. E esse automático, quando ele é em pessoas pessimistas, em pessoas enfermiças, em pessoas, por exemplo, idealistas, é um processo de repetição inconsciente. Você repete inconscientemente. E esse repetir inconsciente, você abre a tua mente para espíritos magnetizadores e hipnotizadores. E eles vão reforçar esse mecanismo de pessimismo, de enfermidades morais e éticas em você. Ao passo que quando você é idealista, você busca o socorro ao próximo, você procura ser humilde, caridoso mesmo, se esforçando para isso, você entra no clima psíquico da espiritualidade maior, no caso dos nossos irmãos dos orixás, que vão reforçar esse ato de processo de idealismo. Eles não nos deixam soltos. Assim como nós escolhemos estar com entidades pessimistas, violentas, nós podemos também irmos para entidades que são mais elevadas, e eles vão, sim, nos amparar e nos proteger, impedindo que sejamos vítimas fáceis daqueles que são
os enfermos, os doentes de alma, como diz nosso irmão André Luiz, né? Então, o pensamento é que vai atrair uma entidade ou um grupo de entidades elevadas ou um grupo de entidades baixas. Podemos imaginar duas correntes, duas falanges. Uma falange que caminha para a luz, que somos, no caso, nós somos elos dessa corrente, e uma falange que caminha para as sombras. O que determina se você está em uma falange ou na outra é o seu pensamento. O que determina se aquele espírito que está no processo obsessivo será ou não socorrido é o seu pensamento, que irá modificar o dele, tirando-o dessa falange das sombras para essa falange da luz. Mas não é sem esforço, sem suor. Joana de Anjos diz que não há recompensa, crescimento, sem suor, sem trabalho. Não há. Você ajoelhar teu joelhinho lá e rogar às 3 horas da manhã para que teu marido saia da cachaça ou da prostituição, não vai funcionar. Não vai. Não que as suas preces sejam perdidas, mas ele não quer, então não funciona. Fala ali. Eu ia perguntar sobre o gazê, né? Você está falando aí dos vícios e tal. Eu me lembro que o gazê, ele tinha uma coisa de apoio à sobriedade, né? Você Continua. poderia falar um pouquinho sobre isso? Porque continua assim, porque parece que mudou um pouquinho, ou não? Quando nós começamos era só gás, né? Grupo de apoio à sobriedade. Né? Lidando principalmente com doenças da mente. Ah, tá. Era só doenças da mente. Mas, ao longo do tempo, os amigos espirituais foram nos inspirando para colocar a letra E. Grupo de apoio à sobriedade espiritual. Então, você trabalha com a sobriedade do espírito, com a saúde do espírito. Por isso que estão chegando no Gazê espíritos com esquizofrenia, né, oligofrenia, dementados, em formas animalescas, magnetizados. São espíritos que estão com a mente sob controle ou de outros, ou então enlouquecidos na sua própria dor. Porque muitos deles enlouquecem diante do mal que eles fizeram. Quando eles conseguem parar e olham para trás e veem o que eles fizeram, eles enlouquecem. Eles não se julgam dignos de viver e mergulham nessa loucura de destruir a si mesmo. Por isso que é a sobriedade espiritual, trazer a saúde para o espírito. E esse trabalho, ele, a partir dessa orientação da espiritualidade, ele se tornou mais complexo, muito mais complexo. Porque exige de nós um conhecimento desse campo mental daquele que você não vê, que é o espírito. Você não vê, você está lidando com alguém, com emoções, com dor, com sofrimento que você não vê. E você trabalha com ele como? Com a mente, com a onda mental. E sem se preocupar se você é psicólogo, se você é psiquiatra, se você é psicanalista, não vai se preocupar com isso. Né? Você vai se preocupar em emitir ondas, emanações mentais de equilíbrio, porque a tua mente está equilibrada. E quando você começa a emitir ondas de equilíbrio, você o tira daquela monoideia, daquele labirinto de loucura que ele está vivendo. Ele não sabe quem ele é, onde ele está, o quanto tempo faz, ele não sabe nada. Você está emitindo ondas. Como a sua onda é mais forte do que a dele, porque você está encarnado, então você tem fluido vital. Ele não tem. A emanação do teu pensamento é impregnada desse fluido vital que você carrega. Quanto mais puro é esse fluido vital, mais penetrante ele é naquele espírito. E ele começa a se manifestar de forma confusa. Vocês já viram isso, ou vão passar por isso. Ele vai dizer assim, por exemplo,
Na maioria das vezes eles emitem gemidos, eles vão gemer, e você continua emitindo, não tenta conversar, porque ele não vai entender. Você vai emitindo ondas mentais. Até o momento em que ele começa, você vê pela face do médium. Por isso que não é bom fechar os olhos quando está dialogando. O dialogador tem que ficar de olhos abertos, olhando o médium, fazendo leitura facial dele. Aí você percebe que o médium começa a manifestar alguma coerência, aí você começa o diálogo. Por isso que é o grupo de apoio à sobriedade espiritual. A maior parte do serviço é teus amigos espirituais, não é nossa. Mas nós ajudamos muito se nós nos concentramos num exercício continuado na disposição de acertar. A tua disposição de fazer o certo já é muito bom. Mas se você entra para um trabalho desse com medo, com muita dúvida, com muita insegurança, você altera o campo que era para ser positivo, ele começa a oscilar. E aí fica mais difícil manter a concentração que poderia libertar ou, pelo menos, ao menos, trazer uma certa coerência àquele espírito que ali está. Né? Então, o processo a problemática da obsessão não se limita a isso que a gente conhece até agora. Porque o Wagner não perguntou, mas eu vou dizer. Porque a obsessão mais complexa, Wagner, é de desencarnado para desencarnado. Ela é mais complexa porque ambos estão invisíveis para nós. Quando você tem um encarnado, você tem algo concreto em suas mãos, algo palpável. Mas quando é de desencarnado para desencarnado, é mais complexo, porque nós adentramos numa seara, num campo vibracional, em que nós estamos como cegos, na escuridão, apalpando, até encontrar algo que possa nos dar uma direção. Uma metáfora, você está num local muito escuro e você vai apalpando até encontrar uma parede. Aí você sabe que tem uma parede e em algum lugar tem uma porta, uma janela. Aí você vai apalpando até chegar ali. É mais ou menos isso. Né? Mas essa espécie de obsessão muito mais complexa e problemática virá aos poucos para vocês. Mas é preciso entender, desde o mais básico até o mais complexo, que o que importa é a tua emanação mental. Entender que aquele espírito, mesmo nesse mais complexo, é obsessor desencarnado para desencarnado, ambos sofrem. Ambos são vítimas. E cada um relata a sua dor da sua forma, da sua maneira de sentir. E cada um vai considerar que a sua dor é maior do que a do outro. Mas eles não compreendem que a dor, ela nivela ambos, porque ambos sofrem. Não há um preferido. A Rose vai sofrer a dor profunda e a Ivone não vai sentir nada. Não existe isso, gente. A dor, ela nivela todos nós. O sofrimento, ele nivela todos nós, mas ele não é igual para todos nós, porque cada um sofre de acordo com a sua resiliência, com a sua resistência. Eu posso sofrer profundamente com uma unha encravada. A Eliana pode achar que é só dor. Eu posso sofrer profundamente com um câncer. Mas a Ivone pode entender que faz parte do processo de resgate dela. Ela não sofre. Ambos vão desencarnar. Um desencarna sofrendo, vai dar grande trabalho na espiritualidade, porque não aceita, e o outro desencarna em paz, porque sabe que faz parte do processo de resgate dele. Não há injustiças no mundo das leis de Deus. Não há injustiças. Há consequências, injustiças não. Entendeu? Então, resumindo, a problemática da obsessão, ela é mais complexa de acordo com o nosso olhar, de acordo com o nosso entendimento e de acordo com o nosso pensamento. Então, aquilo que é muito complexo para um, para o outro, não é.
Aquilo que é espírito difícil para um, para o outro não é. E esse outro que não é, porque aprendeu que usar a força do pensamento no propósito de elevar aquele espírito, tirá-lo do sofrimento, é a sua meta, é o seu objetivo. Não é encaminhar espírito para naus, para outros mundos. Pode até acontecer, mas o dialogador não entra com esse propósito. O dialogador entra com o propósito de balsamizar, de aliviar, de pensar feridas. Esse é o bom samaritano da parábola de Jesus. Ele vai com equipamentos nas suas mãos, azeite, vinho, especiarias, para aliviar as dores. Mas se ele vai acreditando-se superior àquele que está ali à sua frente através do médium, ele é um socorrista incapaz, apenas carrega o nome, mas não socorre ninguém. Sequer sabe o que está fazendo. Entra apenas num repetir interminável de palavras, que não resultam em nada. A problemática da obsessão deve ser encarada como justiça, não apenas como vingança, perseguição e ódio. Quando nós conseguimos entender isso e conseguimos fazer com que os dois se entendam, nós estabelecemos os limites daquele caso, não de todos. Tá bem? Ô, Antônio, se a gente já entrar com esse pensamento de que se fizermos minimamente o atendido se sentir melhor de quando entrou, já é um grande ganho, né? Não há dúvida. Não há dúvida. Às vezes, Eliana, a pessoa está tão encarnado, está tão angustiado, está tão desesperado. O homem não gosta disso, mas a mulher aceita melhor. Você senta para fazer entrevista, você percebe que as suas palavras não estão conseguindo quebrar o desespero do outro, porque ele... O que você tem que fazer? Pega nas mãos. Lembra dos exercícios de mãos que nós fazíamos no passado? Leitura de campo energético, lembra? Pega nas mãos dela. Por favor, me dê as suas mãos. Pega. E diz assim, ó. Concentra nas suas mãos e nas minhas. E você vai perceber, você dá esse comando, que de mim sai uma força que passa por você, vai para outra mão e você vai devolver para mim. Vamos começar? Você tira o campo mental dela da monoideia da angústia, do medo, do desespero. E ela foca no que você está dizendo. E você fica ali, não fala mais nada. Fica ali, vai emanando energia mesmo, tem que emanar, não é só pegar na mão. E vai emanando, emanando, emanando. E vai respirando fundo para ela ouvir, para ele ouvir. Então você está com as mãos nas mãos dele e respira. Não diga para respirar. Respira. Qual é a nossa tendência? Não é repetir o que o outro faz? Não é? Nós somos meio macacos, né? A gente copia. Meio. Quando você respira profundamente, você oxigena todo o seu sistema metabólico. Todo o seu sistema metabólico. Desde as meninges até a ponta do dedão do pé, você está... Né? Faz umas 10, 12 respirações, porque dá um minuto e mais... Cada 12 respirações dá mais ou menos um minuto, né? Vai respirando. Não fala nada. Vai respirando. Vai respirando. Quando você perceber que a pessoa está respirando no teu ritmo, aí você fala. Está se sentindo melhor? Percebe o que está acontecendo à sua volta? Ela vai voltar a atenção dela para o ambiente. Sente as energias que estão ao seu redor? Então você vai trazendo com o teu tom de voz,
com a sua serenidade, você vai trazendo o reequilíbrio daquele corpo que estava sendo atacado por uma mente totalmente descontrolada. Aí você termina, né? Ó, estamos terminando, vai relaxando, quando você puder abrir os olhos, você abra, tal, e traz de volta. Manda embora? Não. Como você está se sentindo? Sempre esse tom de voz, tá? Não vai, né? Tem que saber como é o tom, como você está se sentindo. Não vai perguntar melhor. Não, você induz. Como você está se sentindo? E espera. Ah, não, estou me sentindo melhor. O quanto você está melhor? Você está reforçando o pensamento positivo. Estou melhor, é um pensamento positivo. Emanado. O quanto você está se sentindo melhor? Ah, estou muito melhor. Consegue perceber que ao voltar para casa você estará em paz? Sim. Se você perguntar, você está melhor do que quando você chegou aqui? O que você faz com a mente da pessoa? Mas ela voltar no negócio Você lá. faz ela voltar para o momento que ela entrou. É. Você ativa a problemática obsessiva dela de novo. É que nem falar, vamos deixar os pensamentos e os problemas do lado de fora. A mesma coisa. Você fala, qual é o meu problema mesmo? Puta, eu entrei aqui para esquecer esse problema e o desgraçado está fazendo eu lembrar disso. Então, é mais ou menos por aí. Então, nós temos que ter essa habilidade, essa sutileza, mas a gente aprende isso só com o tempo, né? Com as aulas, com as brincadeiras. É isso que vai nos modificando, vai nos moldando. Nós, a cada encontro, nós saímos diferentes. Às vezes não guardamos tudo que foi colocado, né? Mas algo muda em nós. E esse mudar é que é o importante, porque na hora você aplica. Na hora. É algo que vem de dentro de você. Por isso que eu disse na aula ontem, a instrução que eu estou fazendo aqui é de fora para dentro. Eu estou trazendo um conhecimento para vocês. Vocês assimilam e trabalham. Mas a renovação é de dentro para fora. Se você não quer se renovar, eu não consigo fazer nada, posso dar a instrução que quiser. Posso encher você de informações, encher você de livros, mas você não quer se renovar, não funciona. É o que a gente faz com o espírito. Tem que procurar não levar informações, mas renová-lo com pensamentos positivos. Você renova o espírito, dá esperança para ele. Você dá um horizonte para ele. Você não está tirando coisas, você está colocando coisas. Ele já não tem mais nada mesmo. Nada. Por isso que ele diz que não tem nada a perder. E não tem mesmo. Se você falar para ele, não, meu irmão, você tem sim muito a perder ainda, meu Deus, você vai deixá-lo furioso. Já tiraram a família, já tiraram os filhos, já tiraram as posses, já tiraram a vida dele. Tiraram tudo que era importante para ele. Você diz que ele tem mais a perder ainda? Olha onde você o joga. Então nós temos que ter cuidado com as palavras. Meu amigo, eu sei que você perdeu muito. Talvez tudo que você tenha de valor na sua vida. Mas eu lhe digo, você pode recuperar não somente o que você perdeu, mas muito mais. Você desperta algo nele. Você traz uma luz pequenininha de esperança. E aí isso vai ser trabalhado pelos amigos espirituais. Tem que tomar muito cuidado com o que nós fazemos ao lidar com esses irmãos nossos, tá bom? Então, nossa aula está aqui terminando. Daqui a pouco a Soninha vai me puxar as orelhas aqui, que eu estou estourando o tempo. Mas é isso, dá para a gente esticar esse assunto aí por horas. É sempre enriquecedor. Mas a gente tem que terminar. Então, vamos terminar? Quem quer fazer? Iago ia falar alguma coisa. Hein? O Iago quer falar alguma Eu coisinha. não vi nada aqui. O que o Iago quer falar? Fala, Iago! Cadê você? Boa noite para todos. Boa noite, Iago.
Então, o Antônio, eu Fala, achei Mimi. bem interessante essa aula, como todas estão sendo, né, de grande conhecimento, né? Uhum. E assim, é de suma importância, né? Mostrar confiança realmente para os amigos necessitados, mostrar que a gente está ali para ajudar, né? Que Sim, nós estamos ali para elevarem eles, né? Então, não que eles são inimigo nosso, e sim amigos que precisam de ajuda, né? perfeito. E quando você falava do ponto de Umbanda, Hum, me veio um ponto na minha cabeça, que é um ponto de encerramento de trabalhos na Umbanda. E se você me permitisse, eu gostaria de estar cantando para encerrar. pode ler meu pensamento aqui, Iago. Minha emanação mental. Qual foi? Pombinho branco, mensageiro de Oxalá, pombinho branco, mensageiro de Oxalá, leve essa mensagem de todo o coração até Jesus. Diga que somos soldados de Aruanda, trabalhamos na Umbanda, semeando a nossa luz. Diga que somos soldados de Aruanda, trabalhamos na Umbanda, semeando a nossa luz. Prontinho. Ouviu os tambores, Iago? Ouvi os tambores. Então, que Oxalá nos abençoe, nos ilumine e até o O próximo encontro. Antônio, Oi, querida. veio muito forte que a nossa aula hoje foi assistido por um grupo muito grande de Umbanda. Na hora que o Iago começou a cantar, eles Sim. se reuniram numa roda Uhum. e eles aplaudiram a gente por eles terem tido essa oportunidade de aprendizado com a gente também. E foi muito bonito, foi muito bonito. Eles Foi são uma muito roda bonitos, né? muito grande. Eles E são nós muito. somos aplaudidos por eles. Nós agradecemos o aplauso dos nossos irmãos queridos. São Foi sempre lindo. convidados a comparecerem quando desejarem e são sempre recebidos com os nossos corações em luz e amor por eles, tá bom? Então vamos descansar agora.